Hoje nós vamos falar sobre a conjugação do verbo sein e do verbo haben. Ainda não falamos de nenhuma conjugação verbal e hoje eu vou trazer os verbos mais comuns, mais úteis, que a gente mais usa. Com certeza vocês já me viram usando e já aprenderam algumas conjugações sem nem mesmo perceber, porque é muito, muito útil. São os verbos mais usados na língua alemã, com certeza com maior frequência. O primeiro deles é o verbo sein e o segundo é o verbo haben. Então, sein e haben. Sein é aquilo, para quem fala inglês, que seria o verbo to be. Para quem não fala inglês, o sein tem que ser entendido como dois verbos em português. O sein pode ser tanto o verbo ser quanto o verbo estar. Então, por exemplo, quando você diz eu estou doente, em alemão você vai usar o verbo sein. Ich bin krank. Eu estou em casa. Ich bin zu Hause. Ich bin krank. Ich bin zu Hause. Eu estou ocupado. Ich bin beschäftigt. E tanto estar quanto ser. Então eu posso falar eu sou a Ludmila. Ich bin Ludmila. Eu sou professora. Ich bin die Lehrerin. Ou eu sou a professora, ich bin die Lehrerin. Eu sou professora, ich bin Lehrerin. Então perceba o seguinte: ser e estar em alemão são o mesmo verbo. Os verbos em alemão são muito fáceis de conjugar porque eles são muito regulares, mas não é o caso desses dois verbos aqui, principalmente do verbo sein. Por isso o verbo sein você tem que decorar. E aí eu digo o seguinte, você não tem que decorar ele hoje, não, nem amanhã, você tem que decorar ele ontem. Esse verbo vai servir de base para muito tempo verbal, para muita coisa, não só para o ser ou estar. Então, se você não sabe de trás para frente, de cor salteado, menino e menina, corra e decore a conjugação desse verbo. Sem ele, nada fará sentido no seu alemão, inclusive para formar passado, para formar futuro, para formar todo tipo de tempo verbal imaginável, eu vou usar o verbo sein. Muito bem. E qual que é a conjugação do verbo sein? Ich sou eu. Como é que é a conjugação do sein? Ich bin. Tá vendo que não tem nada a ver com sein? Realmente não tem mesmo. Tem que decorar. Ich bin. Eu sou ou eu estou. Mas, Lud, como é que eu vou saber se vai ser ou estar? Gente, depende do contexto. Se eu vejo lá, ich bin krank, krank é doente. Provavelmente significa eu estou doente, não eu sou doente, né? É, claro que existe a possibilidade de ser eu sou doente, mas aí é um contexto muito específico. Ou quando eu falo ich bin zu Hause, eu estou em casa. Não vai ser eu sou em casa. Eu sou em casa não faz sentido nenhum. Então, a tradução do sein, se é ser ou estar, fica muito fácil em português. E além disso, a gente não está aqui para traduzir, a gente está aqui para produzir, né? Para falar em alemão. E em alemão, quando eu for falar ser ou quando eu for falar estar, é sein. Então, ich bin, eu sou, eu estou. Du bist, você está ou você é. Não se esqueça, o du é a pessoa informal. Sie, es, ist, er, né? Sie e es são ele ou ela. Vai depender aí se a palavra a que ele está se referindo é masculina, feminina ou neutra. Então vai ser ist, é ou estar. Wir sind, nós somos ou nós estamos. Ihr seid, vocês são ou vocês estão. Sie sind é você ou vocês formal, quando eu estou falando com alguém formalmente. Então, sie sind, vocês são ou você é, vocês são ou você é, ou vocês estão ou você está. Então, de novo, o sie com letra maiúscula, ele é sinônimo de du e sinônimo de ia, sinônimo tanto de você quanto sinônimo de vocês. Sinônimo, mas não, né, sinônimo completo. Não é que eles são intercambiáveis. Por que eles não são intercambiáveis? Porque o do e o ir eu vou usar numa situação informal, quando eu conhecer a pessoa, quando a pessoa é minha amiga, não só conhecer quando a pessoa é minha amiga. E o sie maiúsculo eu vou usar quando a situação é formal, quando eu não conheço a pessoa, quando a pessoa, ou quando eu conheço, mas nós não somos amigos íntimos. E por último, eu tenho o último sie lá, o sie pequenininho, sie sind, eles ou elas são. Então, ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind e sie sind. Tem que decorar.
tem que saber de olho fechado, de trás para frente, de frente para trás. Alguns exemplos. Ihr seid traurig. Vocês estão tristes. Ihr seid traurig. Ich bin glücklich. Eu estou feliz. Ou eu sou sortuda. Eu tenho sorte, eu sou sortuda. Eu estou feliz ou eu sou sortuda. Die Wohnung ist groß. O apartamento é grande. E aí, atenção, percebe que o die Wohnung não é um pronome pessoal. Mas, se eu for substituir o apartamento por um pronome pessoal, qual vai ser? Em português vai ser ele. Em alemão vai ser sie. Porque die Wohnung é feminino, então eu vou substituir por sie. Aquele sie lá que tá junto com es e es. Ela, ele, né? Por isso é que a conjugação é ist. Então, não necessariamente, obviamente, eu tenho que usar o pronome, mas eu tenho que entender aquele nome ou aquele substantivo que eu tenho ali, ele seria o quê? Ele, elas, vocês, você. Die Wohnung seria ele, o apartamento, e por isso die Wohnung ist groß. O apartamento é grande. A mesma coisa vai acontecer aqui no último exemplo. Der Stuhl und das Sofa sind teuer. A cadeira e o sofá são caros. A cadeira e o sofá estão se referindo a qual pessoa? Eles, né? A cadeira e o sofá são eles. Por isso é aquele sie lá do final da nossa tabelinha. O sie que significa eles ou elas. E a conjugação é sind. Der Stuhl und das Sofa sind teuer. E o haben? O haben ele é menos irregular do que o verbo sein. O haben é o verbo que significa ter e ele é menos irregular que o verbo sein. Ele é mais fácil porque ele mantém mais a forma dele. Mas, de qualquer maneira, tem que decorar porque ele vai ter aí algumas irregularidades. Ich habe, eu tenho. Du hast, você tem. Er, sie, es hat, ele ou ela tem. Wir haben, nós temos. Ihr habt, vocês têm. Sie haben, vocês formal, né? Ou você tem. Sie haben, eles ou elas têm. Então, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben e sie haben. Então, alguns exemplos. Wir haben kein Haus in Deutschland. Nós não temos uma casa na Alemanha. Nós não temos uma casa na Alemanha. Wir haben kein Haus in Deutschland. Paul hat nicht die beste Lösung. Paul, que é quem? né? Ele. Por isso é que o verbo vai estar conjugado ali como no er, sie, es hat. Paul hat nicht die beste Lösung. O Paul não tem a melhor solução. Não sei se vocês estão ouvindo aí no fundo uma sirene, espero que não. Mas se estiverem, acabou. Vamos voltar aqui para a concentração. Du und Klaus habt 2 Stunden vor der Arbeit. Du und Klaus habt 2 Stunden vor der Arbeit. Atenção, du und Klaus, eu não vou conjugar como du, porque o du seria hast. Mas se é você e o Klaus não é você. Você e o Klaus são vocês. Por isso é conjugo como ia, habt. Você e o Klaus, ou seja, vocês têm, né? Então, ihr habt, du und Klaus habt 2 Stunden vor der Arbeit. Você e o Klaus têm 2 horas antes do trabalho, né? Então, vocês ainda têm 2 horas antes do trabalho. Os últimos 2 exemplos são bem legais. Veja bem, eu tenho sie hat eine Schwester und sie haben eine Schwester. Então, eu tenho sie hat eine Schwester e sie haben eine Schwester. Ou seja, a única coisa que diferencia essas frases é se o verbo é hat ou haben. Isso vai mudar tudo. Qual sie que tem como verbo a conjugação? Qual sie que tem a conjugação do verbo hat? Se eu olhar lá na tabela, esse sie é a terceira pessoa do singular, ela. Por isso, sie hat eine Schwester necessariamente tem que ser ela tem uma irmã, uma vez que sie aqui é singular, né? O verbo está conjugado como hat. E se eu tiver sie haben eine Schwester? Bom, aí eu tenho um problema.
Nesse caso, eu vou precisar do contexto. Se essa frase estiver sendo dita para uma pessoa diretamente num diálogo, né? Eu estou falando sobre a pessoa, isso pode ser você ou vocês, né? Eu posso falar, você tem uma irmã ou vocês têm uma irmã. Porque o Sie formal, a conjugação vai ser haben. Além disso, a terceira pessoa do singular, eles ou elas, também tem a mesma conjugação. Sie haben. Sie haben eine Schwester. Então, essa frase também pode significar eles ou elas têm uma irmã. Claro que o Sie formal tem letra maiúscula, então isso resolve o problema, mas resolve o problema só na escrita e só quando o Sie não tiver no início da frase, né? Porque se tiver no início da frase, todos os Is vão ser com letra maiúscula, então a letra maiúscula ou não resolve o problema. E na fala, obviamente, eu não posso perguntar, esse Sie aí que você está falando é com letra maiúscula ou minúscula? Então, na verdade, quando eu tenho Sie haben, né, essa conjugação do haben, eu tenho que entender pelo contexto se eu estou falando de uma terceira pessoa, eles ou elas têm, ou se eu estou falando da pessoa com que eu estou falando, né? Você tem ou vocês têm, nesse caso, óbvio, numa relação formal. Bom, espero que tenha ficado claríssimo a conjugação dos verbos sein e haben. Aqui não tem milagre, tem que escrever 1 milhão de frases para treinar e decorar, né, essas conjugações. De novo, essas duas conjugações são essenciais. Não dá para aprender alemão sem saber de cor salteado essas duas conjugações, porque vão servir de base não só para o verbo ser, estar e ter, mas mais para frente no aprendizado, elas são a base para muitos tempos verbais. Euch wünsche ich einen schönen Tag noch. Eu desejo a vocês um ótimo dia, ainda um ótimo dia, que seu dia continue ótimo, ok? Tschüss!